Hoje eu quero dar 4 dicas para superar a ingratidão e o abandono na terceira idade. 4 dicas para superar a ingratidão e o abandono na terceira idade. Que falam terceira idade, falam que as pessoas que têm de 60 a 65 ou 58 anos, mas a terceira idade é a idade, a melhor idade, né? Uma idade ativa. E eu quero falar justamente sobre 4 dicas, porque a gente vê hoje, né, parece que está sendo uma coisa assim comum, de ver filhos totalmente ingratos, né? Filhos que foram educados, foram criados com sacrifício, e depois, naquele momento que os pais pensam que não, agora eu vou desfrutar do carinho, do amor, que vai ter uma retribuição, um reconhecimento, e a gente vê quantas coisas que estão acontecendo com relação a essa questão da ingratidão, dessa falta, né, de reconhecimento dos filhos com os seus pais, com os seus pais, que criaram, que cuidaram, que se esforçaram para dar o melhor. Muitas vezes abriram mão de sonhos para poder dar um bom estudo, para poder dar uma boa alimentação dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, e depois chegar quando o filho já está grande, completou a maioridade, e depois você vê um comportamento agressivo, rebeldia. Eu já vi casos de pessoas, né, de estar tratando o pai com palavras pesadas, palavras duras, sem um pingo de respeito, né, sem respeitar. E a gente vê isso e é muito triste. Mas eu quero falar aqui sobre essas 4 dicas, né, para superar justamente essa questão, né, da ingratidão e do abandono. E eu quero começar lendo aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 19, versículo 26, que é um versículo que tem tudo a ver. Vai ter outros textos, outras referências que eu vou estar falando aqui. Que diz assim: o que aflige o seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E não sou eu que estou, mas a palavra de Deus, Deus não aprova esse tipo de comportamento, né? Essa ingratidão. Deus não aprova isso. E a palavra diz assim, ó, o que aflige, o que faz, né, seu pai faz sofrer, angustiar, né, os seus pais, seu pai. Ou afugenta, quando fala afugentar, significa mandar embora, né? É, expulsar. Quantas pessoas que estão vivendo, né? E quando eu falo sobre a questão do abandono, não estou falando do abandono, que tem aquele abandono no sentido físico da palavra, ou seja, a pessoa, ela mora sozinha, os seus filhos não visitam, não procuram, não quer saber mais dos seus pais, já estão com uma determinada idade, mas tem aqueles que vivem dentro da sua casa, no convívio da sua família, mas eles é como se eles estivessem sozinhos. Eles não têm atenção, eles não são ouvidos, eles não têm aquela credibilidade. Muitas vezes é questão de brincadeira, de deboche, ficar rindo, não querer ouvir. Então, são pais que se sentem como se estivessem abandonados, que estivesse sozinho dentro da sua própria casa. É como se estivesse, né? Tá ali com seus familiares, mas é como se estivesse morando sozinho. É um abandono, é um tipo. Então, tem um abandono físico, que dói, mas também tem o abandono emocional, que dói mais ainda, de ver, de estar ali e não ser notado, não ser, né, não sentir esse amor, essa atenção, esse carinho, esse cuidado. E eu quero dar aqui, né, a primeira dica para quem está passando por essa situação de ingratidão, de abandono na terceira idade. É tão simples, sabe o que é? Viva. Viva a vida que Deus te deu. Porque o que acontece? Quando a pessoa sente esse abandono, essa ingratidão, que não é fácil, é duro, é dolorido, mas a pessoa acaba se anulando,
Porque ela viveu em função de, né? Em função de criar, em função de fazer com que o seu filho realizasse um sonho formasse, né, numa faculdade, tivesse, se tornasse uma pessoa bem-sucedida, né, um bom casamento, bem-sucedido, e depois que acontece o sonho do seu filho, e depois ele vê que aquele filho, que ele investiu tanto, que ele abriu mão de tantas coisas, poder ver aquele filho estruturado, né, bem resolvido, e depois ver, né, essa ingratidão, receber isso como um salário, como um pagamento, como um retorno de tudo aquilo que ele fez. E depois dali a pessoa já acha assim, não, já não tem mais, para mim acabou. Aí porque você está vivendo a vida do seu filho. E eu quero dizer para você que Deus te deu uma vida. E quando fala de vida, a gente pode falar de DNA, a gente pode falar uma identidade. Você tem uma vida que Deus te deu que é muito preciosa para Ele. Que é muito preciosa para Ele. Então, que você possa viver a vida que Deus te deu. Não deixe essa chama se apagar dentro de você. Aí você vai dizer assim, mas como é que a chama vai se apagar dentro? Mas eu já estou numa determinada idade, já estou no fim da vida. Não, você não está no fim da vida, não. Você é uma pessoa experiente. Você tem muita coisa para viver na parte de Deus. Não acabou, não, por causa dessa situação, dessa ingratidão. Eu sei que é dolorido, mas não acabou, não. Você também tem sonhos. Chegou o momento de você colocar os seus sonhos em prática, de você viver a vida que Deus te deu, uma vida linda. Porque se você não viver a vida que Deus te deu, sabe o que vai acontecer? Essa vida que Deus te deu vai ser consumida pelas enfermidades, porque aí vem as enfermidades diante, né? Aí você fica sofrendo, a mágoa fica querendo fazer morada, porque diante de uma situação dessa, a mágoa ela já vem de mala para querer fazer morada no coração, o ressentimento, a depressão, que é uma tristeza profunda, e isso não vai te fazer bem. Isso não vai somar na sua vida. Porque é como se a pessoa estivesse morta em vida. E eu quero dizer para você que a primeira dica que eu te dou, viva a vida que Deus te deu. Viva a vida que Deus te presenteou. Porque tem coisas que você vai estar descobrindo através do Senhor. Volta a sorrir, volta a se alegrar. Deus tem coisas para fazer na sua vida, ainda não acabou, não. Não acabou. E a segunda dica que eu te dou para superar a ingratidão e o abandono na terceira idade é: não fique frustrado. Não fique se questionando, perguntando onde foi que eu errei, se sentindo culpado, achando que essa situação, essa reação que o teu filho ou tua filha está tendo com você de ingratidão, de abandono, que a culpa é sua, que você errou. Já viu aquela situação que você vai numa expectativa, você vai com uma força, você vai com não, vou fazer, aí depois que você constrói, você vê que não, depois o resultado final não é aquilo que você estava imaginando? Talvez você esteja se sentindo assim. Você criou, teve uma expectativa, e depois chega na hora, quando você vai ver, depois no final, você totalmente frustrado, decepcionado. Mas eu quero dizer para você hoje, não se sinta culpado, você não teve culpa. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Ele colocou nas tuas mãos. Deus colocou e você fez a sua parte. Só que a parte do seu filho cabe a ele fazer. Então você não pode se sentir culpado numa parte que não é sua. A tua parte como mãe, como pai, que educou, que criou e que continua amando. Agora, se você não está tendo esse retorno, não fique frustrado, não fique se sentindo culpado, porque tem hora também que tem filhos que jogam essa carga emocional, de chantagem emocional, né, para deixar os pais mais abatidos, mais entristecidos, jogando palavras, acusações, coisas mentirosas. Lembra que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Por trás disso há algo espiritual para querer te abater. Então, essa é a segunda dica que eu te dou: não fique frustrado, não se sinta culpado.
E a terceira dica que eu te dou para você superar a ingratidão e o abandono na terceira idade é: você, bota isso na sua mente, você cumpriu a sua missão. Vai fazer, que isso? Está num quartel? Não. Você cumpriu o propósito de Deus. Você como mãe, você como pai, né, como torna a falar, os filhos são herança do Senhor. E Deus deu a você esse presente, porque o filho é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E ali Deus te deu essa graça, Deus te deu esse presente para você cuidar, para você educar, para você dar amor, para você dar carinho, para você proteger. E foi o que você fez. Então a sua missão como mãe, como pai, para educar, para amar, que continua amando, você realizou. Você fez o seu papel. Você está realizando o seu papel como mãe, como pai. Então, bote isso na sua mente. Você cumpriu a sua missão. Aquilo que Deus colocou diante de você. E você vai ser sempre. Não tem como. Não existe ex-mãe. Não existe ex-pai. Isso não vai poder apagar. Não vai poder, por mais que o filho se revolte com o pai, não tem como arrancar e tirar esse DNA, não tem como tirar essa identidade, essa árvore genealógica que foi construída através, né, da sua família, sua descendência. E é tão maravilhoso isso. Olha como é que Deus é lindo, olha como é que Deus é perfeito. Há uma identidade no teu filho, há uma marca no teu filho, um sangue que corre, esse DNA que Deus deu. E a gente vê assim o cuidado que Deus tem. E Deus, ele está atento a tudo isso. Deus, ele está vendo tudo isso. Ele viu o teu esforço, ele viu a sua dedicação e está vendo agora o seu sofrimento diante dessa decepção, diante dessa ingratidão, diante desse abandono. Talvez você está morando sozinho e há quanto tempo que você não recebe a visita dos seus filhos. Talvez você, né, a pessoa está num asilo, numa casa porque não, os filhos não têm dado a atenção, ou se não, quando chega só no Dia das Mães, que procuram uma vez por ano. E nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, né? Só uma vez por ano. É bom comemorar, é bom, eu comemoro, eu me alegro com minha mãe, sou grata pela vida dela, mas nós temos que ser grata pela vida dos nossos pais todos os dias, temos que reconhecer, né, a bênção de Deus para nós. Né? Os pais são bênção de Deus para os filhos. Tanto que a importância dessa questão dos pais com os filhos, esse relacionamento, que lá no Velho Testamento, já no mandamento, né, que é o único mandamento com promessa, em que o Senhor diz lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, sobre honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Olha só, o mandamento com promessa, honrar, é reconhecimento. É totalmente oposto da ingratidão e do abandono. Até o próprio Senhor Jesus bateu nessa tecla com os fariseus com relação a essa questão dessa assistência aos pais. Não só a questão da assistência financeira, não, mas assistência de afeto, assistência de carinho, assistência de amor. Então, eu te dou, é essa a dica que eu te dou. Você está cumprindo a sua missão. Coloca isso. Não, eu cumpri a minha missão de criar, de educar. Cada etapa da idade, desde, né, ali com o bebezinho, na fase ali que começou a dar os primeiros passos, desde quando matriculou na creche, na escolinha, e foi todo um segmento, toda uma história. E essa história ela não pode ser apagada como se nunca tivesse existido, porque tem uma história. E Deus vê, Deus sabe, Deus conhece a sinceridade, o amor que você tem, o cuidado. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor. Então você coloque isso no seu coração. Você cumpriu a sua missão. Mesmo que você não está tendo o reconhecimento do seu filho ou da sua filha, mas saiba que você tem o reconhecimento de Deus sobre a sua vida, com relação à sua dedicação como mãe ou como pai. E
quarta dica que eu te dou: viva para Deus. A melhor coisa, o melhor refúgio, né? Tem um salmo muito conhecido que é o Salmo 91, né? Que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Descansa em Deus. Se refugie em Deus, né? Viva para Ele. Ore, né, pelos seus filhos. Perdoa, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Não vale a pena. Não entra nesse caminho que não vale a pena. Mas que você possa estar, você ama, continua amando. Um dia o seu filho vai, né? Ele vai ser tocado por Deus, ele vai ser tocado no seu coração, ele vai ter que reconhecer, né? Ele vai chegar a essa conclusão, porque é muita informação, tanta coisa que acontece, né, na mente, principalmente na mente dos jovens, é muita coisa. É muita informação, é muita coisa que eles acham que sabem, que eles acham que conhecem, que eles acham que entendem, mas não entende nada. Né? Tem coisas que não se aprende em faculdade. Se aprende no dia a dia, né? É o dia a dia que nos ensina. Então você tem uma faculdade, mas a tua faculdade é a faculdade da vida. A faculdade da vida. Então, você possa descansar o seu coração no Senhor. Não fica abatido, não fica triste, não. Tá? Teu filho, tua filha, ore, eles vão, né? Em nome do Senhor Jesus, eles vão voltar, eles vão reconhecer, eles vão ser gratos a ti, reconhecendo aquilo que Deus fez através da sua vida para beneficiar, para abençoar eles. E tem coisas que não se apagam. Mãe é para sempre, pai é para sempre, isso não tem como ser apagado, ser esquecido, lançado no mar, né, do esquecimento. E tem uma passagem que fala lá em Lucas, no capítulo 17, que o Senhor Jesus sentiu essa questão, né, da ingratidão, que diz assim, 17, versículo que fala sobre a cura de 10 leprosos, né, que sofriam dessa enfermidade. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, diz assim no versículo 17: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui essa passagem relata a cura de 10 homens que estavam com lepra. O Senhor falou para que eles fossem um sacerdote, né? E ali, quando eles foram para mostrar o sacerdote, nessa obediência, eles foram limpos, eles foram curados. Só que desses 10 que tinham ido ao Senhor Jesus querendo a cura, somente um voltou para agradecer ao Senhor. E eu acho lindo a atitude desse homem, porque ele, quando ele viu o Senhor, ele voltou glorificando em alta voz, né? Como a gente vê no versículo 15. Aí ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era um homem samaritano. E ali, o Senhor Jesus, ele sentiu naquele momento sentiu a falta dos outros, que não retornaram para agradecer, né, pelo milagre, pela cura. Apenas esse homem retornou. Mas eu creio que o seu filho, a sua filha, eles vão retornar e eles vão agradecer ao Senhor, eles vão se arrepender dessa atitude, eles vão se arrepender dessa ingratidão, desse abandono, e eles vão retornar, e eles vão reconhecer, e isso é oração, né? Tem uma palavra-chave para isso, é uma arma poderosa, a oração. Coloque diante de Deus. Deus, ele conhece, ele sonda e ele sabe de todas as coisas. Então, que você possa seguir essas 4 dicas, né, que eu passei aqui para você hoje. E você é muito preciosa para o Senhor. Você é uma pessoa que tem muita disposição. Não se entrega, não. Está cheio de vida, está cheio de saúde. Né, tem muita coisa para você estar vivendo no Senhor, se alegrando no Senhor, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa se alegrar em Deus, que você possa levantar a sua cabeça, falar assim: eu venci. Você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor. E que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.